Vamos agora dar início então à nossa conversa. Vamos falar sobre a crise económica em Angola, mais especificamente sobre que oportunidades de negócios podemos criar neste momento em Angola para reduzir os impactos negativos da crise económica. Os ouvintes poderão participar enviando as suas questões e opiniões pela página luanda.com no Facebook ou para o número 925 01 4309. Aqui nos estúdios estão três convidados, o Amin Manji, José Carlos dos Santos e o Mauro Santos, eles que estiveram cá na edição passada a falar sobre os impactos da crise económica em Angola. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, José Carlos. Boa noite, Amin, e boa noite, Mauro. Boa noite, Silvio. Ok. Eu vou começar por pedir que cada um se apresente, ok? Dizendo em que áreas é que estão a trabalhar. Tá? Podemos começar aqui pela esquerda, pelo José Carlos. Sou José Carlos Santos, tenho 34 anos e estou pelo Acelerar Angola cá. Acelerar Angola é uma incubadora de empresas. Organizamos eventos ligados ao empreendedorismo e pretendemos muito brevemente acelerar essas empresas que estão a ser incubadas ou projetos que estão a ser incubados e ter um footprint maior naquilo que são as políticas realizadas para startups e até mecanismos de financiar essas startups. Além disso, tenho interesses de investimento e não só de gestão noutras startups fundadas por mim, nomeadamente a Touch and Talk, que é um contact center que está no mercado há 6 anos. Portanto, dessas atividades dão um pouco para ter o outro lado do que foram as soluções e de como é que nós começamos, mesmo havendo uma crise, né? Acho que perdura há muitos anos. Exato. Amin. Meu nome é Amin Manji, sou empresário. A empresa em que trabalho, a Cleaner Angola, é um fabricante de juntas industriais, portanto é um tipo de material que é usado para fazer a ligação entre piping e esse tipo de coisas. Portanto é para aplicações industriais. Mauro. Boa noite, sou Mauro Santos, nada a ver com José. Ok. Eu sou empregado, eu estou ligado à indústria petrolífera, trabalho por conta de outrem e também sou empresário em nome individual, tenho 2 ou 3 sociedades. Em que áreas? Várias, diversas. Uma prestação de serviços, outra tratamento de resíduos, de alguns resíduos domésticos, e estou a tentar focar um bocado na reciclagem de alguns detritos e pronto, vai passar um bocadinho pela minha mensagem da diversificação da economia e soluções para a crise, passa um bocado por aí. Ok. Tá bom. Eu vou então começar por pedir que cada um cite 2 oportunidades de negócio que podemos criar em Angola neste momento para reduzir os impactos negativos da crise económica, ou seja, 2 oportunidades para se criar mais emprego, mais fontes de rendimento. Amin, podemos começar por ti? Bom, o briefing que nós recebemos, de facto, oportunidades de negócio, eu foquei um bocadinho mais em dar certas ideias que depois as pessoas podem levar para vários negócios que possam ser criados. Eu identifiquei algumas, principalmente 2 áreas onde creio que existem algumas oportunidades. Não são áreas necessariamente de indústria, mas são alguns gaps que nós temos na nossa economia, alguns espaços que existem na nossa economia que podem ser preenchidos, que se calhar há uns 2 ou 3 anos um empresário podia identificar outras oportunidades que pudesse considerar lucrativas ou que se calhar estavam um bocadinho à frente do nosso tempo. Eu vou pedir só para focarmos em 2 por cada pessoa, por causa do tempo que é muito curto, então para
primeiro identificarmos e depois vermos, desenvolvermmos o tema. Exatamente. Então, a primeira área em que eu identifiquei é a área dos serviços, especialmente onde seja possível aplicar a tecnologia de uma forma que depois possa ter escala. E eu vou dar um exemplo de um negócio que já existe como um exemplo do tipo de ideias que estou a falar quando falo em serviços. Por exemplo, o Allotaxi, que vem imitar um bocadinho o modelo do Uber, mas devidamente adaptado aqui à Angola, não é? O que é que acontece? É um negócio que está muito baseado em tecnologia. Com a aplicação, o utilizador pode chamar um táxi, e acho que é um serviço que toda a gente conhece. E que é um negócio que, de certa maneira, está imune a este problema das divisas. Portanto, esta nossa segunda sessão vem na sequência da primeira, da semana passada, em que nós discutimos aqui as oportunidades, não foi tanto as oportunidades, aspectos positivos e negativos da crise. Portanto, primeira área, serviços, com aplicação de tecnologia, que possam ser escalados. Okay. E a segunda área onde notei algumas oportunidades, nós vivemos num mercado bastante opaco. E ao vivermos num mercado bastante... O que é que eu quero dizer com isto, que é um mercado bastante opaco? Nós não é possível para o cidadão normal ter acesso a toda a informação quando vai fazer uma decisão, por exemplo, de consumo. E existem aqui alguns negócios ou oportunidades em preencher esse gap. E aqui vou dar um exemplo que me apareceu aqui recentemente, que é um negócio que vai comparar os preços dos vários supermercados que existem em Angola. Isto é um negócio que já existe, mas que representa e que exemplifica aquilo que eu estou a dizer quando falo da opacidade do mercado. Quer dizer, nós quando queremos ir comprar um produto não podemos ir a cada supermercado, não é? Mas se tivéssemos uma aplicação que nos dissesse onde nos dirigirmos, aí sim temos essa informação e podemos então decidir e fazer decisões de consumo se calhar mais acertadas. Portanto, aproveitar estes gaps na opacidade do nosso mercado, fornecer um serviço, monetizar esse serviço, mais uma vez neste caso também é usando a tecnologia, e mais uma vez é um negócio que está na área dos supermercados, no que toca a preços e os produtos, etc, mas não vende nada, vende informação. Não precisa de importar nada, não precisa de divisas, ou precisa de muito poucas, pronto, talvez na implantação da tecnologia, mas que está aí, não tem que fazer importação e exportação. Já vamos falar sobre como fazer esses negócios surgirem. Portanto, Amino, só para fazer um sumário. O primeiro seriam os serviços com aplicação de tecnologia. E o segundo? O segundo é negócios que venham aproveitar a opacidade que há no mercado nacional. Okay. E o que eu quero dizer com essa opacidade é aquilo que já expliquei, que nem sempre temos toda a informação em mente, portanto, monetizar esse serviço de informação. Okay. Vamos passar agora para o Mauro. Mauro, duas oportunidades que tu vês que podem ser criadas nesse momento cá em Angola. Eu vinha com mais do que duas oportunidades, mas eu acho que, tendo em conta as condições económicas que estamos a atravessar e também pensar um bocadinho no empresário, acho que é muito o óbvio, não é? Passou também por aquilo que se falou na última ação que tivemos, é a agricultura. Temos a agricultura de pequena escala, que pode ser muito bem rentabilizada. Existem instituições de microcrédito, várias, que podem fornecer o crédito para os pequenos empresários e os pequenos agricultores. Mauro, vamos passar ao desenvolvimento depois. Eu queria primeiro identificá-los, tá? Okay, e depois saltamos para essa parte de discutir um a um. E uma grande oportunidade que nós temos são os recursos que nós temos internos. Existem uma panóplia de indústrias que pode ser criada tanto com os nossos próprios recursos,
desde os recursos naturais até aos desperdícios que nós criamos locais, reaproveitamento de resíduos, desde borracha, latas, ferro, sucata. É possível criar uma indústria muito grande, aproveitando não a importação de matéria-prima nova, mas o tratamento daquilo que é desperdiçado na nossa sociedade, que é muito consumista e gera muita produção de lixo. Ok, então, resumindo, agricultura de pequena escala e aproveitar melhor os recursos internos, nomeadamente os naturais e os desperdícios. Ok, estão identificados. José Carlos. Silvio, eu não posso partir logo para oportunidades de negócios sem pensar em como os negócios são criados, e o ponto de partida para isso tudo tem a ver com as bases fundamentais que nós temos que criar muito antes de explorarmos áreas. Mas eu identifico aqui duas áreas fundamentais e que podiam ter um crescimento muito grande. Primeiro, o nosso potencial no turismo. O turismo está aqui, os recursos estão cá para o turismo, as paisagens estão cá, não precisamos de mover nada para colocá-las lá. Aproveitarmos, não precisa de ser um turismo luxuoso, pelo contrário, pode ser um turismo até de campismo, pode ser algo ligado mais à natureza. E as pessoas hoje que despendem no turismo não estão à procura de destinos como o Dubai. O Dubai já existe. O outro setor tem a ver com a oportunidade de nós colocar-nos como uma plataforma logística fundamental aqui para a zona. Temos caminhos de ferro, temos aeroportos que foram construídos, temos portos em 3 pontos, portanto, aí está uma oportunidade fabulosa de vários pequenos negócios ou negócios cá. Ok. Tá bom, então identificadas as 6 oportunidades, vamos falar aqui ao longo do programa. Vamos só fazer uma pausa, tá, para passar alguma publicidade e ouvir um bocadinho de música também. Tá? Nós voltamos já. Estamos a fazer aqui uma pausa na nossa conversa e vamos aproveitar para ouvir uma música. Vamos ouvir uma música de Paulo Flores que foi lançada em 1998 e faz parte do álbum Perto do Fim. Escolhi essa música por ter muito a ver com o tema de conversa de hoje e também por ser o dia a dia de muita gente no nosso país. Pois, como diz Paulo Flores numa parte da música, o dinheiro não chega para as compras do mês, não chega para pagar as despesas e os ndengues lá em casa estão à espera. A música chama-se O Dinheiro Não Chega. Aqui nos estúdios estão o José Carlos dos Santos, o Amin Mangi e o Mauro Santos. Tivemos há bocado então a ouvir desses 3 convidados as áreas e alguns dos negócios que eles acham que podem ser criados nesse momento cá em Angola. Vamos começar então a desenvolver, tentar entender como é que será possível tornar estas ideias realidades. Vamos então começar pelas ideias que o Amin deu. A primeira foram os serviços com aplicação de tecnologia. E a segunda que foi aquela parte da opacidade de informação. Eu até queria começar pela segunda, uma vez que tivemos a música do Paulo Flores a passar. Ok, mas Amin, eu vou voltar, dar um passo atrás para tentar fazer com... A ideia é, por exemplo, se eu quiser criar um negócio hoje, que negócio será? É essa perspectiva que eu quero passar aos ouvintes. Portanto, tu falaste dos serviços com aplicação de tecnologia. O que é que poderia ser criado? Deste o exemplo do serviço de táxis. Exatamente. É apenas um exemplo, não é? Mas a ideia aqui é o quê? Existem uma infinidade de negócios que, pronto, não é? Cada pessoa, consoante a área em que está, pode identificar. O que nós fizemos aqui, até aqui nas nossas discussões, é tentar dar como se fosse uma perspectiva às pessoas, uma lente pela qual possam olhar e que, através dessa lente, as próprias oportunidades surgem. Ora, repara neste exemplo, por exemplo, do Uber e dos táxis. A questão principal, nós estamos aqui a falar de oportunidades de negócio que se possam aproveitar, tem a ver justamente com desviarmos, tentarmos proteger dos fatores que mais dificultam os negócios a funcionarem. Neste momento, nós estamos numa economia que depende muito de importações, então
qualquer negócio que vá por essa área já sabe que vai enfrentar dificuldades. Exato. Então, os serviços, logo à partida, não é? Os serviços que são, pronto, não é? Que estão dentro do país são sempre uma oportunidade. Agora, o que é que acontece? Muitos dos negócios que nós temos sofrem com as consequências da própria economia. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a semana passada nós estivemos a dizer, ok, muitas empresas estão a fechar, isto tem como consequência o desemprego, e o desemprego faz com que a população tenha que fazer escolhas difíceis, não é? Pá, vou ter empregado em casa ou vou pagar o colégio dos filhos, e vários exemplos que nós demos, não é? Então, se calhar, às tantas têm que ir um bocadinho menos ao cabeleireiro do que gostariam, não vão arranjar as unhas com a frequência que gostariam, etc, etc. Então, existem certos problemas na nossa economia, né? Pegando outra vez na última parte, que é a opacidade da informação. O Paulo Flores dizia na música, não é, que o dinheiro não chega para ir às compras, não é, para comprar o rancho, e estávamos aqui a discutir que, por exemplo, um negócio que permita às pessoas poupar dinheiro, dando simplesmente a informação na hora certa, pode se tornar bastante rentável. Então, sim, mas como é que e esse negócio, não é? Deixa-me só, já aí vou chegar. E esse negócio que nós identificámos aqui já existe, mas que é um bom exemplo, parece que já há aí 2 apps no mercado, não sei se posso dizer os nomes ou não. À vontade, à vontade. Posso, não é? Uma é a Albertson, não é? E a outra, como é que se chama? O Arreo. Diz lá outra vez. Arreo. Arreo. Okay. Ambas tentam trazer a informação de forma atempada e de uma forma prática para o consumidor. Então, repara, vais às compras no sábado. O teu problema é o quê? O dinheiro não chega. Vais à tua app, consegues ver e comparar os preços dos produtos e já sabes onde é que vais fazer as tuas compras. Se fosses fazer isso por ti, seria muito mais complicado. Okay. Nós estamos a falar de 2 exemplos que já existem. Não sei há quanto tempo existem. Há muito pouco tempo, são exemplos muito são recentes. Ok, tá bom. Eu vou voltar à questão de frisarmos exemplos que se possam trazer para a realidade. Né? E podemos pegar nesse exemplo das apps para comparar preços. Né? Como é que seria? É possível, como eu disse, se eu quiser amanhã implementar esse negócio em Angola, é possível. É um serviço, sim, mas que depende de tecnologia. Existe essa tecnologia toda cá. Provavelmente essa informação é guardada em servidores. Esses servidores existem cá. É esta análise que eu quero fazer. Exato. Para chegarmos a um ponto de dizer sim, isto é uma ideia possível de se implementar e pode sim ser um rendimento extra ou para um indivíduo ou para uma empresa por causa de este ponto. Então vamos lá, pegar no... Como qualquer negócio apresenta sempre algum risco, todos nós temos que aceitar isso, não é? Qual é que é a vantagem deste tipo de negócios? É que, de facto, existe um investimento inicial, não é? Como qualquer empresa vai ter que importar alguma tecnologia, algum hardware, que são as coisas físicas, sejam os servidores, etc, etc. Mas, depois de implementado este modelo de negócio, em primeiro lugar, é muito fácil de escalar, ou seja, de passar-se de poucos clientes para muitos clientes. Vou citar o Jack Ma, que é um grande empresário chinês que fundou o Alibaba, em que ele diz, olha, tu queres ter 1000 novos clientes, tens que pôr outdoors, tens que fazer publicidade, tens que pôr publicidade na televisão, etc, 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 que é para conseguir esses 1000, 100 mil novos clientes. Para ter 10 milhões de novos clientes, só preciso de instalar um novo servidor. Esta é a beleza da tecnologia, que é, como ela segue por canais, que depois do investimento inicial é muito fácil de escalar. Pensemos no Facebook. O Facebook, no início, não é? Era uma coisa pequena, assim que começa a ter mais utilizadores, eles vão adicionando hardware, mas o core já lá está. Essa é a beleza da tecnologia. Então,
Desvantagem, de facto, a tecnologia tem que ser sempre importada. É possível que não haja, já falámos também a semana passada disso, que nem todo o talento está presente em Angola, etc, etc. Portanto, é algumas das desvantagens. Vantagens é depois de se conseguir implementar o modelo, é um tipo de negócio que não está dependente da importação, de trazer produtos físicos para Angola, não é? De fazer pagamentos constantes para, ou seja, é uma dependência muito mais nacional que muitos outros negócios. E tem uma vantagem adicional, que qual é que é? Este tipo de serviço vem ajudar as famílias na crise. Em vez de ser um serviço que se está a oferecer e que implica que as famílias gastem mais, tem um custo pequeno e que vai oferecer, por exemplo, poupanças maiores. Então é um negócio, se podemos dizer que há algum, à prova de crise. Ok. E olhando agora para o negócio em si, que preços é que seriam praticados para que ele fosse rentável? Aí é que se vai... Porque esse é o... É o cerne da questão. Exatamente. Exatamente. Então é assim, nós estivemos a analisar estas duas apps, uma tem um serviço que é gratuito, a outra cobra umas mensalidades de subscrição. Zé Carlos, podes só ajudar a dizer como é que aquilo, quais são os montantes que se cobram? Não tenho bem a certeza, mas acho que tem uma banda de 1.500 a 500 kwanzas, dependendo da quantidade de informação. 500 mínimo, 1.500 máximo. Eu acho que tem a ver com se é mensal, trimestral. Exatamente. Portanto, se esse valor de facto funciona ou não, é daquelas coisas que têm a ver com a monetização de qualquer negócio de tecnologia. Okay? Um outro desafio que eu gostaria de chamar a atenção de quem estiver a ouvir e a considerar esta maneira de abordar negócios e de monetizar, e que é um desafio para este tipo de negócios, creio eu ainda, é que nós ainda temos uma percentagem pequena da população que tem smartphones, que tem acesso a smartphones e que pode fazer pagamentos com cartão de crédito, ou mesmo, pronto, a maneira como se compram serviços online. Esse é um dos desafios. Agora, mesmo esse desafio, o ponto a favor dele é que só vai melhorar. Ou seja, nós temos hoje mais smartphones do que tínhamos há 5 anos. E daqui a 5 anos vamos ter mais gente com smartphones do que temos hoje, com crise ou sem crise. Não é? Então existe aí uma oportunidade. Ok. Passando para a outra oportunidade que referiste. No fundo elas acabam por estar ligadas, não é? Porque o que é que era a segunda oportunidade que nós dissemos? É serviços, não é? Exato. Então, os serviços... Quais são as grandes desvantagens, não diria, mas os grandes entraves que se encontram nos serviços hoje em Angola? Bom, em primeiro lugar, muitos deles não são essenciais. E como não são essenciais, imediatamente estão em perigo quando a economia começa a cair e a cair a pique. Já referimos aqui já algumas vezes, não é? As famílias têm que fazer escolhas e às vezes têm que sacrificar certos serviços. Então, uma das maneiras que os serviços podem continuar ativos é conseguirem estar presentes quando eles são necessários. Okay? Alguém pode dizer, olha, o serviço A, isto não está a correr muito bem, mas se nós conseguíssemos oferecer esse serviço justamente quando a pessoa precisa dele, um negócio que consegue fazer isso, com certeza que vai sobreviver e vai ter mais negócio do que os outros que estão simplesmente passivamente à espera. E o exemplo que nós demos só para ilustrar, porque isto tem que ser com exemplos, senão não se consegue perceber, Exato. não é? O negócio dos táxis, agora o negócio dos táxis é um bocado mais difícil, porque as pessoas não têm dinheiro para estar a gastar, não é? Não sei quantos 1000 kwanzas para ir de Talatona até à cidade, já vão mesmo, não é? De pronto, e então, como é que já vão de aço, não é? Então, como é que vamos fazer? Bom, existem, vamos imaginar, 10 empresas de táxis. Aquela que tiver uma aplicação no telemóvel do potencial cliente
essa vai conseguir o negócio, porque quando ele precisar do táxi, vai destrangar o telemóvel, vai desbloquear o telemóvel e já lá está aquela empresa e chama o táxi. E as outras 9 não estão a concorrer enquanto aquela está. Qual é a diferença entre elas? Todas elas têm carros, todas elas têm motoristas, simplesmente a tecnologia permite estar no sítio certo, à hora certa, com conveniência. E eu creio que isso aí pode ser uma grande vantagem. Sem sombra de dúvidas. Nós temos compromissos de publicidade, então vamos fazer aqui mais uma pausazinha na conversa para a publicidade. Vamos então voltar aqui à conversa nos estúdios. Vou só lembrar os ouvintes que poderão participar enviando as suas questões e opiniões pela página luanda.com no Facebook ou para o número 925014309. Estávamos a falar antes do intervalo sobre tecnologias e sobre como podem ser melhor utilizados os serviços nessa altura. José Carlos, tens alguma coisa a dizer sobre isso? Tenho. É que nós, como bons angolanos, o Amin há bocado, por acaso, teve-me aqui a dar o segredo de algumas ideias, mas não queremos passar tão facilmente para o público, porque tem que trabalhar, tem que ser mais criativos e, fundamentalmente, as ideias não se dão, vendem-se. Agora, na parte de vender as ideias, e o que nós queremos, ou encontram-se, e às vezes nos lugares mais improváveis. E os lugares mais improváveis nós já os temos cá e estão visíveis. Quais são? Colocar aqui as economias partilhadas e tocar aqui nos exemplos que foram muito bem colocados pelo Amin. Qualquer um dos exemplos que damos aqui, seja o Uber, que tem um concorrente que é o Lyft, seja uma Amazon, seja um Alibaba, todos eles tiveram que correr, um Airbnb, etc. Todos eles tiveram que correr a utilizar os recursos já existentes para poderem fazer essa partilha. E aí é onde está o ganho, muitas vezes, do não termos a capacidade de ter o valor para investir imediatamente, mas sim reaproveitar o que nós já temos de infraestrutura, de comunicações, etc., para expandir realmente esses negócios. E esses negócios normalmente são os mais disruptivos, são os que causam, na realidade, uma expansão económica do que nós não contávamos. E aqui, ao ser disruptivo, o maior negócio do país, nesse momento, hoje é a bebida. A bebida é um bom exemplo. Como é que nós podemos ser disruptivos na bebida? Pode haver novas formas de distribuição, novas formas logísticas, novas apresentações de produtos, até da lata, para poupar, como dizia o Mauro, reciclarmos, sei lá, nunca se imaginou latas sem serem em alumínio, né? Reciclado ou em vidro. Há outras hipóteses, não sei, poderá haver. Agora, recuando aqui para os exemplos, e isto é algo que nós fazemos a nível de empreendedorismo e que não acontece muito cá, não ocorre muito cá, que é, tem que se definir grandes desafios. Imaginemos, o Estado, mencionamos aqui vários desafios. O Estado hoje tem, e quando eu refiro-me ao Estado, Angola hoje tem, e Luanda em particular, um problema de saneamento grave. E normalmente há hacks que são feitos ao crescimento, como eu convido jovens a inscreverem-se num concurso e a participarem para encontrarem soluções para o Estado. E as soluções são focadas no saneamento. Portanto, eu vou convidar, vou abrir as inscrições e vou dizer que vai haver vencedores e que esses vencedores vão ter uma contratação pública se ganharem o concurso para resolver um problema de Luanda. Mas nesse momento há dinheiro para isso? É um concurso aberto. Ele não vai investir nada do Estado. Tudo que vai fazer é abrir a possibilidade de ideias. Esta ideia pode ser uma solução que não se enquadra apenas para Luanda. Mas pode ser uma solução que até pode se enquadrar por tipo de geografias e não Luanda. E isto, quando eu digo que há hacks de crescimento, nós notamos hoje um brotar de várias incubadoras em imensos setores. Hoje qualquer grande empresa mundial tem uma incubadora dentro de projetos e é assim que faz o seu crescimento. O Google, que é a maior empresa do mundo tecnológica,
todo o seu crescimento foi feito a partir de aquisições por hacks. O calendário do Google não foi criado pela empresa Google. Foi comprado a jovens que desenvolveram um calendário e que se enquadrava dentro do Google. O e-mail não foi criado, o e-mail não foi criado por ninguém do Google. Portanto, repassando aqui para exemplos angolanos, e eu não gosto de falar do Facebook nem do Google, isso é uma realidade que não é nossa. Exato. Está completamente desenquadrada porque nós, a nível tecnológico, estamos longe. Há aqui 3 pilares, e eu falei de turismo e falei da infraestrutura. Nós, enquanto infraestrutura já presente, acho que nós podíamos reaproveitar o que nós já temos para ser uma plataforma importante aqui para a região. E isto não tem que ser o Estado a tomar a dianteira desses projetos. Podem ser privados e devem ser privados. Mas para que isso aconteça, tem que haver todo um plano. E hoje nós já começamos a ouvir falar, ainda hoje houve a apresentação do Prodesi e convidaram empresários para estar no HCTA. E no fundo o que o Estado transmitiu foi que está a criar condições para que o setor privado consiga diversificar, não é? E ter maior produção nacional. E para isso vai comprometer mais uma vez o Fundo Soberano e o Fundo Nacional de Desenvolvimento a alocarem fundos para que a implementação e as recomendações vindas do Banco Mundial sejam muito mais fáceis. Em que? Executar licenças ou obter licenças. Um exemplo concreto de serviços que o Amin referiu. Eu várias vezes já me predispus a pensar que eu gostaria de criar uma solução tecnológica para o guichê único por causa do certificado de admissibilidade. Eu podia criar uma base de dados em que funcionasse e que eu tirava o certificado de admissibilidade sem deslocar-me ao guichê. É algo eletrónico, não preciso de imprimir um papel. E que eu tivesse acesso a pesquisar o nome, porque eu já criei várias empresas. E todas as vezes eu tenho que ir ao guichê e nenhuma vez a empresa está disponível. E já tentei até na brincadeira pôr Apple, e a Apple estava disponível. Apple está disponível, sim. A LDA está. Bem, quando nós entramos por aí, a proteção de marcas é fundamental para todos estes negócios tecnológicos. Não generalizando, Silvio, e recorrendo aos exemplos concretos no turismo. Aqui vou vender uma ideia minha. Por exemplo, o Lubango tem uma geografia incrível. Comparado só a Cape Town, eu acho que tem muitas semelhanças. Não há nada turístico no Lubango para além de comer chouriço e queijo. Tem umas fazendas, não há. Tem os morangos também. Ok, e os morangos, não há mais nada. Eu propus-me, e estou aqui a libertar uma ideia de negócio que eu vou fazer, que não é muito investimento, que vou fazer. Portanto, não comecem a pensar que eu tenho muitos recursos, pelo contrário, que é pôr bicicletas para fazer o hiking de montanhas, que é um desporto muito comum em Cape Town, e nós estudamos lá e soubemos, comum fazer-se, que é o fim de semana a família toda tira, aluga umas bicicletas com os pneus maiores e sobe uma montanha. E, por incrível que pareça, há turismo só à volta de subir montanhas e de caminhar por trilhos de montanhas, em que depois tem tendas para fazerem um acampamento, mas tem que haver todo um suporte de atividades que permitam que a montanha seja mais atrativa que só a montanha. E vou passar as atividades. Espécies de pássaros específicas, pesquisar isso. Espécie de plantas. Há plantas cá no Lubango que não há em mais nenhuma outra região do país. Não há. Estive a ver umas rosas, a rosa do deserto, que é uma planta enorme, gigantesca, lindíssima, não há em mais nenhuma outra região, e há lá. Há pessoas que estão disponíveis em viajar para pesquisar aquela planta. Portanto, não é assim tão complexo pensarmos em soluções de pequenos negócios. Já não estou a falar do grande negócio. O grande negócio também podemos ter, mas carece de mão de obra mais qualificada, carece de importação, carece de toda uma estrutura de conhecimento, de pesquisa e até do que nós reclamamos, que é energia, de água, de suporte de infraestrutura,
que vai levar tempo. O Estado não vai resolver isso para já. Não vai poder, porque levam anos, carece de dinheiro, que nós não temos nesse momento, e carece de prioridades. Portanto, nenhum de nós, nesse momento, se colocarmos em cima da mesa, se a prioridade é construir a autoestrada de 8 faixas de Luanda para Cabinda, que é o projeto, não é, mãe, com uma ponte de 30 km para atravessar para Cabinda, ou ter hospitais funcionais, e coloca essa pergunta a todos, qual é a resposta? Quem é sensato quer os hospitais, não é? Exato. Não há quem vá trabalhar para as estradas sem saúde. Portanto, acho que remonta muito aí. Falando na infraestrutura concreta, mais uma ideia concreta que vou dar, não vou divagar. Temos um aeroporto que foi inaugurado, que está no Mochico, numa zona que é a ponta da fronteira onde tem a Zâmbia e etc. E até um aeroporto internacional que está fechado. Ninguém está disponível, nós jovens, a ir para lá e fazer uma proposta concreta de dizer, ok, se calhar eu até consigo explorar isso com investidores e explorar isso para ser uma passagem de voos só de carga ou de abastecimento para aquela região, para desenvolvimento. Ninguém está a olhar para isso, mas a infraestrutura está lá. O que é que se cria à volta de negócios à volta de um aeroporto? Não sei, há diversos, não é? Desde imensos serviços de logística, todos eles, né, de suporte. Portanto, há uma oportunidade grande com os recursos que nós temos de pensar em ideias, mas essas ideias, tal como eu colocava, têm que vir a partir de desafios. Tem o Porto do Lubito, que é pode ser um cluster de muitas empresas, serviços, logística, turismo, empresarial. Existem vários locais que a gente pode aproveitar para fazer pequenos clusters de empresas. Falando ainda no Namibe, sei lá, falamos de receber, podemos falar em receber os barcos com, como é que chama, os cruzeiros. Já testamos isso, né? Mas por um cruzeiro cá, ele não vai ter a oportunidade de ver beleza natural tão grande como tem o Namibe. Um deserto, um rio, pode ir à pesca, um oásis, vai para baixo para o Lubango. Quer dizer, e tudo que nós temos de fazer é dragar o porto, prepará-lo para receber cruzeiros e colocar aquilo como rota de turismo para parar e para um dia, não é? Isso vai permitir outro tipo de compensações para nós. Não tem que ser eu recebi aqui uma mensagem do ouvinte Pascoal Rosalves. Ele diz, boa noite a todos os convidados aí no estúdio. Quero saber o seguinte, sabemos que não só em Angola como noutros países, para começar um negócio próprio é preciso ter um fundo próprio inicial. Mas a questão é, como é que um jovem desempregado e sem dinheiro pode começar um negócio próprio? Vou dar um exemplo e vou responder a esse jovem. Estamos há algum tempo a batalhar para ter a Associação dos Investidores Anjos de Angola. E quando nós falamos em investidores anjos, os primeiros negócios normalmente não são financiados pela banca. Ao contrário do que todo mundo pensa, porque a banca tem um risco ponderado, tem juros que nós temos que pagar, por isso é que há um incumprimento grande de crédito, e não vai apostar numa ideia de um jovem que é desempregado, que não deu provas de nada, está à procura de um emprego ou está à procura de um negócio. São coisas distintas, porque há uma mistura muito grande entre ser empreendedor e ser um empreendedor e ter uma garantia de um emprego. Eu, por exemplo, decidi ser empreendedor há 6 anos atrás, não tenho um emprego paralelo, nunca tive, não tenho uma outra fonte de receita senão a minha empresa, nunca tive nenhum privilégio, mas a quantidade de vezes que me passa pela cabeça desistir são maiores do que as de continuar, mas continuo não ao fim de 6 anos. Mas voltando e respondendo concretamente ao ouvinte, as primeiras pessoas a quem contactar que acreditam em nós realmente são amigos, família ou pessoas próximas, um vizinho, uma pessoa que nós sabemos que já trilhou esse caminho, que tem alguma confiança. Isso é fundamental para o crédito ou para o investimento. O segundo, tudo que nós consigamos propor a essas pessoas tem que convencê-los de alguma forma a crédito que nós vamos cumprir com responsabilidade, com zelo
aquilo que nos coube, que é o crédito igual à banca. Eu tenho que conseguir produzir e devolver. Não vamos priorizar o aspecto social ao negócio, que é o que se faz cá. Este jovem, quando receber o dinheiro, aloque-o ao negócio. Não pense em comprar a sapatilha, a mota, resolver as questões pessoais. Pense no negócio e não misture. E o terceiro ponto que eu dou de conselho é: há imensos exemplos cá em Angola, imensos, de negócios informais que conseguiram começar com o crédito de uma grade de Cuca ou de uma grade de Coca-Cola, que multiplicaram essa grade de Coca-Cola por 30 ou 40. E conheço imensos jovens. Portanto, não há desculpas nenhumas para não empreender. E existem sociedades de microcrédito que não pedem colateral nenhum, são pequenos empréstimos para dar um início ao negócio. Muitas vezes nós queremos começar com uma fábrica que vai empregar 500 pessoas e vamos criar a maior fábrica seja lá de produto for, e vamos ser os maiores empresários, podemos nos comparar aos reis do cimento. Então é começar o mais pequeno possível. Começa-se de pequeno e vai-se crescendo, e o próprio negócio gerará fundos para o negócio continuar e para ir se alavancar junto da banca para maiores créditos. A terceira, uma coisa que é tomar nota, desculpem cortar, é o seguinte: não se prendam a um plano de negócios. Todos os planos de negócio que eu vi cá no país custaram muito dinheiro, não se aplicam à realidade. E os pequenos são tão mal feitos que mais vale tomar apontamentos em Excel, ir fazendo e crescendo, e depois contratar pessoas que realmente saibam fazer quando o negócio crescer, do que nós nos envolvermos a não produzir um negócio, porque estamos à espera de um papel que vai nos dar as contas futuras. Pois, essa questão dos planos de negócios, eu acho que há uns anos atrás, pelo menos, era o primeiro passo para começar um negócio. Hoje já não é, né? Bom, é sempre boa prática fazer. Normalmente a questão dos planos de negócio punha-se muito porque muita gente, ao iniciar uma empresa, ia recorrer ao crédito da banca. E, portanto, tinham que mostrar, não é? Tinham que demonstrar. Que, como o José Carlos disse, é um dos erros a não cometer quando se está a iniciar um negócio. Pronto. E eu, por acaso, queria pegar aqui nas coisas que o José Carlos disse e queria só adicionar não é tanto mais um número, mas uma linha no segundo número, no terceiro, que ele disse que foi, se calhar até foi o primeiro, não é? Que é, todos nós temos conhecidos, temos amigos, temos vizinhos, temos familiares. E o José Carlos, pronto, disse que vamos convencer essas pessoas demonstrando, não é, o nosso modelo de negócio, etc. E tendo também bastante diligência a nível pessoal para cumprir compromissos, etc. quando há crédito. Eu acrescentaria como uma alternativa oferecer uma cota. E porquê que assim facilita mais para a criação do negócio? Repare, se um banco está a oferecer crédito a 20 e tal por cento, 30, chega a ser a 30% ao ano, não é? 20 a 30% ao ano. Eu não vou dizer que são valores pornográficos, então, eu vou dizer que são valores abusivos. Não, mas temos que pensar que a banca comercial não é uma instituição de caridade, dá para fazer negócio, e o Estado, neste momento, está-se a financiar a 20 e poucos % ao ano. Por isso... Isso aumenta logo o crédito bancário. O crédito bancário, porque o banco corre muito mais risco em emprestar ao cidadão comum, não é? Porque existe um maior risco de incumprimento e todo mundo sabe. Mas eu não queria desviar para aí, mas eu gostaria de ver a nossa banca sobreviver sem o Estado a financiar-se, os 22%. Não, calma, acho que estás a só para o benefício Não, dos o maior credor da banca angolana, o maior devedor da banca angolana é justamente o Estado. Exatamente. Então, mas pronto, aquilo que o Marco estava a querer dizer é só para o benefício dos nossos ouvintes, ok? Eu creio que o Marco estava a dizer em qualquer país, não é? Existem vários níveis de risco, não é? E o Estado é considerado normalmente, não é, o
Sem risco. Não é tanto o Graças a sem nós, risco, porque eu sou um calma. bom contribuinte. Quando eu deixar de pagar os meus impostos, eu quero ver como é que o Estado vai Eu ter vou-te dizer receita como. para contribuir. Eu vou-te dizer como. Porque é que o Estado é considerado o devedor mais seguro? Porque tem o poder de imprimir dinheiro. Claro que isso tem consequências, não é? Mas tem o poder de imprimir dinheiro. E é por isso é que o Estado há de ser sempre o devedor mais seguro. Então, quando o Estado, deixa-me só terminar aqui este ponto, porque isto é importante só para se perceber o que é que se estava aqui a dizer, não é? Quando o Estado se financia a 20 e tal % e, portanto, é o devedor mais seguro de todos, qualquer um de nós, quando vai pedir dinheiro à banca, não tem o poder de imprimir dinheiro, vai ter que pagar mais. E essa é a razão pela qual o crédito bancário é tão alto. Eu nunca tinha percebido isso, Amino, mas é por isso que os empresários cá, o primeiro cliente que procuram para não ir à banca financiar-se é o Estado, né? Financiam-se pelo Estado, né? Conseguindo contratos fáceis, né? Para autofinanciarem sem juro. Eu vou pedir para fazermos aqui mais um intervalo, tá? Temos mais publicidade para passar e logo a seguir vamos continuar com a conversa. Se o empresário for o impulsionador do negócio, o Estado também poderá contribuir mais tarde. Existem várias políticas fiscais que uma cooperativa pode incentivar o Estado, ou o governo local, ou o governo central a criar. Incentivos fiscais, o José falou de problemas de infraestrutura. Eu posso não ter a melhor infraestrutura, ter falta de eletricidade, mas junto do meu governo conseguir uma isenção para o combustível. Nem estamos a subsidiar os V8 e os V6 que andam na estrada, mas ao subsidiar o combustível que é para o gerador, que é comprado por uma empresa ou por uma cooperativa para ter os tratores e os geradores a funcionar. Mas Maurício, estamos a falar do que poderia ser feito no futuro, certo? Por exemplo, essa aproximação ao governo para a subvenção do combustível. Eu queria falar sobre hoje, o que é que poderíamos fazer. Isto são pequenos exemplos do que o empresário, a nível individual, pode almejar no futuro, dando hoje o primeiro passo. Porque o Estado não vai juntar 20 famílias e dizer vamos fazer uma cooperativa. O Estado vai esperar que uma cooperativa se forme e essa cooperativa irá pressionar os órgãos competentes a criar estrutura de apoio para eles mesmos. Isso na parte da agricultura. Eu acho que outra solução para a nossa economia poderia ser a pequena indústria usando os recursos que nós temos. Eu não digo apenas os recursos de grande valor, como o petróleo, o ouro e os diamantes. Falo de mármore, falo de outras pedras menos preciosas que nós temos no país, que não são aproveitadas, o próprio ferro. Mas, por exemplo, tocando no mármore, para fazer a exploração e até chegar ao produto final, iríamos bater na mesma questão, que é depender de importação de máquinas, de pessoal especializado. Só se depende de uma vez. E eu posso chegar junto de uma instituição financeira, de um BDA, de outra instituição. Mas ainda hoje existem essas facilidades? Existem, se o projeto for bom. Eu, enquanto banco, eu não vou financiar um projeto, não vou despender dos kwanzas que eu tenho para financiar um projeto que eu sei que a partida precisa de uma máquina que, se eu não ajudar a pagar, o projeto não se vai materializar. Se o projeto não se vai materializar, o empréstimo que eu estou a dar àquele empresário não vai trazer retorno, ele não vai pagar juros. Então existem várias maneiras de tentar fazer, não é? E o próprio empresário proteger-se e proteger o seu próprio empreendimento. Mauro, deixa ajudar-te um bocado, e não queria cortar o teu raciocínio, acho que estás a ir por uma linha fabulosa, que é: nós estamos habituados a nível de negócios a fazer da a Z, e muitas vezes quando eu converso com empresários e debatemos, nós queremos ter, desde o homem que abastece o combustível no nosso gerador até o motorista, as máquinas têm de ser nossas, o prédio é nosso, não é? Tudo está integrado dentro da empresa, e se for necessário eu passo a distribuir bolos lá dentro da empresa, não é? Tenho a empresa de construção civil que também está dentro da empresa, que tem o salário de um pedreiro, tudo, né? E se calhar tem um tipo a desenvolver apps
numa indústria de mármore, não é? Quando não precisa. Para tocar aonde? Tem que haver, de facto, alguma relação em que essa atividade, e falando novamente da questão de nós não termos várias soluções para os empresários. Por exemplo, as máquinas. Fala-se muito em conceito, o leasing de máquinas. Não há grandes grupos de empresas a investirem em máquinas e a fazerem o arrendamento dessas máquinas ou o leasing para que eu não tenha que comprar a máquina. Ele até pode estabelecer cláusulas de produtividade, de manutenção, etc., para recuperar o investimento. Sempre que o empresário está a investir no mármore, tem sempre que pensar na solução: eu vou importar diretamente de fora a melhor máquina, quando ele não tem capacidade de saber que máquina é aquela. Não se está a especializar em nenhuma indústria específica. E já podíamos ter empresas muito grandes só em máquinas para o setor extrativo. Na parte de construção civil, quase todas as empresas têm os seus próprios equipamentos. Por norma isso não acontece. Para fazer algum tipo de infraestrutura precisa às vezes de máquinas muito específicas, que faz muito mais sentido eu rentabilizar e ter uma empresa que tenha esse equipamento e faça o arrendamento daquele equipamento, o aluguer daquele equipamento. Pronto, voltando ao meu ponto, para além da agricultura existem esses recursos naturais e existe depois o aproveitamento de desperdícios, que é uma coisa que a nossa sociedade muito consumista. Já se vê algumas pequenas empresas a tentarem dar impulso à parte de reciclagem e reaproveitamento de detritos, como por exemplo os plásticos. Já se vê, agora é muito comum ver essas senhoras, as nossas famosas engenheiras, já não andam com a bacia de banana e de madeira, andam com um saco ou de latas ou de cartão, um fardo de cartão na cabeça. O que é que se está a fazer hoje em dia com esses desperdícios? Eu acredito que nos plásticos existem 2 ou 3 empresas que estão a reaproveitar esses plásticos para fazer coisas mais simples, como as cadeiras, as bacias. Na parte dos metais, eu sei que existe uma empresa muito grande nisso, mas eu não sei o que está a fazer exatamente. Eu sei o que é que faz, sim, uma empresa que compra sucata, portanto vem e entrega a sucata e depois fazem vigas metálicas que depois são usadas no curso. Ok, mas acredito que é uma empresa que existe em Luanda. Agora está cheio de desperdício, vamos ali agora já há mais do que uma. Essa empresa teve um desenvolvimento bom e hoje já começa inclusive a ter concorrência e eu creio que o outro até está assim. Já é um negócio que já está a começar a ser questão do cartão, do papel. Nós produzimos muito lixo em papel e vê-se nas ruas o lixo. As garrafas de plástico não são reaproveitadas. Por exemplo, importamos os PETs para fazer temos várias fábricas de águas que importam toneladas e toneladas de plástico para fazer as garrafas, não, melhor, tem as pequenas garrafas que são enchidas, não é? Localmente. Pode-se subsidiar esse tipo de negócio ou aproveitar isso, porque as garrafas são deitadas para o lixo e pode-se aproveitar isso para criar novas indústrias. E isso cabe. Mauro, porquê que o governo provincial de Luanda, por exemplo, isso é uma pergunta, passa por um caminho não tem a recolha seletiva até hoje? Porque é incapacidade, nunca ouviram falar, não sabem o que é separar. Também os empresários que estão no setor. Zé Carlos, o que é que acontece? Como não havia as empresas para depois tratarem, fazer o tratamento e a respectiva reciclagem, também não havia grande incentivo, e não tem havido até agora, para se fazer essa separação de lixo. Agora, a partir do momento em que isso começa a existir, quem sabe, se calhar em breve poderemos começar a ver. Eu já há um ano que faço a recolha seletiva dentro da minha empresa e eu peço às pessoas para voluntariamente entregarem plástico, papel, etc. Porque apoio uma iniciativa de uma escola em artes com crianças que é nos Molenvos, em Viana, e que eles transformam essa aplicação em arte. Não vendem para já, mas pode ser uma forma de subsistência. Venderem, fazem vasos fabulosos, leves, com essas garrafas, em papel, transformam em escultura, transformam em coisas que depois até vão desenvolver a criança no teor artístico, que é uma atividade
para além da escola, que é um ATL para eles, que muitas crianças da cidade não têm e que eles já têm. Portanto, a aplicação da separação do lixo não tem que ser só empresarial. Não, com certeza que não. Até pode ser a nível municipal. Não é? Exatamente. Nós temos mais 5 minutos para a conversa e eu vou pedir então muito rapidamente que cada um de vocês faça um resumo sobre a edição de hoje, tá? Vamos começar ali pelo Mauro que estava a falar antes, tá? Um resumo. Um resumo, bem, então, tendo em conta o nosso tema, eu acho que existem muitas oportunidades no nosso mercado e temos é que saber aproveitar o que nós temos localmente. Conforme falamos na edição anterior, visto que já não podemos ser os simples importadores e vendedores como éramos antigamente, podemos dinamizar a indústria local, a pequena indústria. Não só em Luanda, não nos podemos focar só em Luanda, existem muitas outras oportunidades fora de Luanda, principalmente na parte da indústria e transformação. Lembro-me das imagens e dos vídeos que passaram há pouco tempo no WhatsApp, em que se via centenas de caminhões com touros de madeira que era para exportar. O único objetivo daquela exportação era a obtenção de divisas. Nós, ao invés de criarmos barreiras e leis para proibir essa exportação, podemos obrigar a criar uma cadeia de valor em Angola e incentivar a indústria de transformação da madeira, material mais acabado, tábuas, as carteiras para as escolas que têm faltado. Não é? Existem várias maneiras de incentivar o próximo quilamba. Em maneira. Pode ser, também é uma possibilidade. Amin, para fechar. Pronto, algumas das coisas que eu trouxe aqui para a mesa é não focarmos tanto naquilo que seriam, se calhar, iniciativas do governo, seja para subsidiar ou para... mas aquilo que o cidadão comum pode olhar como algumas oportunidades de negócio. Mas há uma coisa que eu gostaria de apontar naquilo que nós dissemos aqui. Por exemplo, eu trouxe aqui tecnologia, a aplicação da tecnologia e depois para poder escalar negócio, tanto a nível de serviços, como a nível de corrigir, se calhar, alguma das opacidade de informação que existe no nosso mercado. Não é? Portanto, demos 2 exemplos a nível de serviços, muito os táxis com as aplicações no telemóvel e a parte da opacidade de informação, só para lembrar aos ouvintes, ou quem se juntou mais tarde, estávamos a falar de comparar os preços do supermercado, que seriam boas ideias. Agora há uma coisa a apontar, que é quase todas as ideias que se trouxeram aqui exigem algum tipo de investimento que nós podemos considerar que para a grande maioria da população ainda é demasiado elevado para se poder implementar. Então, para finalizar, gostaria só de chamar a atenção que já existem, nos últimos 2 anos, apesar da crise e tudo mais, nós tivemos um grande crescimento da indústria a nível nacional e já existem mais produtos que são fabricados em Angola hoje do que muita gente imaginaria. Eu não estou a querer dizer nem de perto nem de longe que nós produzimos o suficiente para as nossas necessidades, mas as pessoas se calhar ficariam surpreendidas pelo número de produtos que nós já conseguimos, já fabricamos aqui localmente. Simplesmente os custos de marketing e publicidade em Angola também são altíssimos e muitas empresas sentem alguma dificuldade em darem-se a conhecer, mais uma vez, a tal opacidade que existe no mercado. Então, uma última ideia que se calhar está mais ao alcance de toda a gente é tentarem procurar alguns produtos que já sejam fabricados aqui em Angola, portanto, que se compram em kwanzas, não é? E, por exemplo, revender e fazer distribuição, porque muitas dessas empresas, especialmente as pequenas indústrias, ainda não têm cadeias de distribuição para chegar a todo o país. E esse é um gap que pode ser preenchido pelo cidadão comum que identifica que, olha, ali há uma fábrica que vende estas coisas, mas não tem lojas, não tem nada, no banco nem sabem que isto se fabrica em Angola, no Namibe nem sabem que isto se fabrica em Angola, e se calhar a empresa ainda não tem os recursos para estar a expandir para todas as províncias. E um cidadão empreendedor pode
aí comprar um produto que já é fabricado em Angola, que ele já não depende das divisas, E não é? tratar apenas da distribuição do mesmo. Fazer essa distribuição e naturalmente ganhará uma margem e é um rendimento. Exato. Obrigado. Muito bom. Eu depois dessa ideia acho que vou começar com alguma coisa para distribuir esses É essa a ideia do programa, é incentivar e, de certa forma, acender algumas luzes para que as pessoas vão atrás de oportunidades e criem uma outra fonte de rendimento, principalmente nesta fase de crise que estamos a viver. Existem muitos desafios, é verdade, mas também existem algumas oportunidades. Temos de ser realistas para ambos. Para os dois cenários. Para os dois. Eu vejo sempre Angola um país de muitas oportunidades, muito embora seja difícil concretizá-las, né? Pois há barreiras. Mas se nós pararmos apenas nas dificuldades, não existirão esses produtores cá que arriscaram, não é, que estão cá, e não havia governo, não havia empresários, não havia nada. Portanto, eu, do ponto de vista de oportunidades, acho que nós temos aqui duas. No tecnológico, que eu presto mais atenção e vou acompanhando mais, vamos ter uma oportunidade fabulosa que é e única, não é? Vamos ter o cabo submarino e o satélite. Vão baixar os custos de comunicação e tudo aquilo que nós futuramente podemos implementar do ponto de vista tecnológico. E o segundo é que nós ainda não tocamos na expansão das moedas eletrónicas e das transações mais eletrónicas e de pocket money, não é? Que vai poder traduzir com que os negócios que o Amin referia, estes negócios online ou negócios de compras online, de facto tenham um boom. E eu foco no online porque o online é muito difícil eu perseguir do ponto de vista de Estado o começo. Eu conheço pessoas que hoje vendem roupa pelo Instagram, postam roupas no Instagram, não pagam impostos, portanto está a crescer a informalidade dos negócios online que depois não conseguem expandir. Portanto é uma forma fácil de começar um negócio, de colocar produtos e de ir vendendo. Claro que depois temos que formalizar que todos nós precisamos de pagar impostos e o Estado depende disso para sobreviver. Isto é uma hipótese. A segunda hipótese que eu coloco aqui, do ponto de vista de negócios, eu acho que ainda há muita oportunidade em resolvermos problemas que o Estado não tem tido a criatividade, enquanto governo, de resolver, de nós propormos essas soluções. Ficam aqui duas. De conselho que deixo às pessoas, e esse conselho também é para mim, é continuar, não é? Do pouco que nós temos é acreditar no país e continuar a reinvestir o pouco que temos cá em pequenos negócios e pensar que a economia tem fases que ela vai alterar-se e que as oportunidades melhores estão justamente nessa etapa de crise. Quando tudo melhorar, todos os preços vão estabilizar, mas alguns preços vão aumentar, nomeadamente se eu tiver dinheiro, eu não vou ter a necessidade de vender um recurso tão barato porque eu não tenho essa necessidade. Portanto, é olhar para essas oportunidades agora, se tivermos capacidade de investir. Agradecer por essa segunda versão do programa. Eu começo a pensar em mim como residente aqui no Luanda. Aliás, vocês já são. Se ouviu, fundamentalmente, colocar-te ao contrário do residente, dizer que há muito pouca gente, e dar-te os meus parabéns a ti, e não estou a fazer isso por teres feito o convite, dar-te os meus parabéns, porque há muito pouca gente a insistir no tema criar soluções. Não há programas concretos que afunilem o tema a dizer concretamente o que é que nós podemos ajudar as pessoas. Fica sempre no genérico, não é? A economia e os temas da economia todo mundo discute e consegue ter uma apreciação. O concreto é que a realidade é que temos poucos empreendedores, para o que devíamos ter, poucos empresários sérios dos que devíamos ter, e não somos competitivos. É assim que termino. Obrigado. Obrigado eu, José Carlos.
É um prazer ter-vos aqui. Obrigado ao Amin também e ao Mauro por estarem aqui mais uma vez. Pela segunda vez, como eu disse, né, que já estiveram aqui na edição passada também a falarmos sobre a crise. E tocando nisso que o José Carlos falou agora, este é um dos objetivos do programa, é trazer soluções, trazer ideias aos ouvintes para melhorarmos, de uma forma geral, a vida dos angolanos, né? Porque é uma das coisas que temos de fazer, é arranjar soluções. Vou continuar a fazer programas do género, a contar com pessoas como vocês, com as vossas ideias, e pronto, mais uma vez muito obrigado e vamos lá ver se conseguimos ter mais conversas dessas aqui no luanda.com. Obrigado. Obrigado. Até já.